Fala, galera! Tudo bem? Galera, eu sou o professor Marcelo Boaro, professor de Física. Meu querido, minha querida, estamos gravando aula 12. Esqueci de colocar o 12 aqui. Aula 12. Acabei de gravar a aula 11. Aula 12, galera. Força de resistência dos fluidos. Aula 10 eu fiz de atrito estático. Aula 11 eu fiz de atrito dinâmico. Aula 12 fazendo força de atrito nos fluidos. Tá bom? Força de atrito no ar, força de atrito no óleo, na água, no sangue, que as hemácias têm, tá? Eu quis fazer separadinho para poder ter uns exercícios que eu tenho em mente, os exercícios que eu conheço, que eu quero colocar nesse cara aqui, no vídeo de menu desse cara, para você entender direitinho, tá legal? Então vamos lá, galera. Resistência dos fluidos. Ó, como é que é essa história de resistência, Boaro? Cara, quando uma pessoa salta de paraquedas, e vai ganhando velocidade, gente, o atrito é algo muito grande. O atrito com ar é algo muito grande e é algo que aumenta com a velocidade, sabia? É algo que depende da área do corpo. Você sabe de algumas coisas já. Quer ver só? Imagina que duas pessoas saltam juntos de paraquedas. E uma está filmando a outra. Como normalmente nós vemos as imagens, né? Se uma delas fizer tipo Superman e virar assim, ó, né? Fazer aquele cinto de Superman, mas virado para baixo. Você concorda comigo que ela vai mais rápido do que a outra que está com o corpo espalhado? Vai. Por quê? Porque a área do corpo em contato, a área de referência, em contato com o ar, diminui. Ele vai mais rápido. É assim que eles fazem para um alcançar o outro, ficar controlando a área, o corpo, essas coisas todas, entendeu? Então essa expressão aqui é uma expressão empírica, tá? Uma expressão empírica que nos diz que a força de resistência do ar não, de maneira geral primeiro, depois eu especifico do ar, tá? A força de resistência no fluido, galera, é igual a uma constante V elevada a N, em que V é a velocidade. Quanto maior a velocidade, maior a força de resistência. Vocês sabem disso, né? Vocês sabem que carros de Fórmula 1, por exemplo, os carros de corrida de maneira geral, um dos grandes desafios dos engenheiros é eles conseguirem desenvolver o carro que corte melhor o ar. Por quê? Porque o ar causa uma dificuldade muito grande. E porque as velocidades que esses carros atingem são muito altas. Velocidades muito altas têm uma força de resistência do ar muito grande. Tá bom? Então, K é uma constante, tá? Que depende de uma série de fatores. Aqui eu vou especificar para o ar para você entender. V é a velocidade do corpo. E esse N também é uma constante, galera, que depende do fluido. Qual que é o fluido? Se é o ar, se é a água, se é um óleo, se é o sangue, o que for. Eu falo sangue porque as hemácias, elas se deslocam no sangue, né? E tem uma questão da Unicamp bastante bacana que eu vou resolver num vídeo de menu para vocês, que discute essa questão da hemácia graças à força de resistência no sangue, tá? Constante que depende do fluido e do corpo, galera, e do corpo, tá bom? Bom, então isso aqui é uma expressão geral, K, V elevado a N. N pode ser 1, 2, 3, 4, N e meio, depende da situação, tá legal? Bom, aqui a força de arrasto, eu chamei de F de ar, né? A força de AR, a força de arrasto. A força de arrasto, galera, é a força que o ar causa, tá? A dificuldade que um corpo tem que se deslocar no ar, essa força de resistência que o ar apresenta, por exemplo, no caso dos aviões, no caso de um carro, uma motocicleta, um carro de Fórmula 1, o paraquedista caindo, essa força de resistência é desse cara que eu estou falando, chama força de arrasto, tá? Não sei se você conhecia por esse nome, mas é isso aí, força de arrasto. Então, a força de arrasto é essa expressão aqui, ó, só que com N igual a 2, tá? Para o ar, N é igual a 2. E esse K aqui, galera, é uma constante que depende de outros fatores. Quase tudo é empírico, tá, gente? Empírico é quando sai da experiência. Os caras vão lá, ficam fazendo experiência e pegam as informações e montam tabelas e tarará, tá bom? Então esse aqui basicamente é empírico. Então, ó, o que é esse K? Para o ar. Para o ar, o K, meu querido, vale meio. Não precisa ficar decorando isso não, hein? Só para você ter como informação. Meio da densidade do ar vezes a área de referência, tá? A área que de fato importa para o deslocamento do corpo em relação ao ar, tá bom? A área de referência. E o C, que é chamado de coeficiente de arrasto, também é uma constante. Então vamos lá. A força para o ar é kV elevado ao quadrado. O N para o ar vale 2. O N para o ar vale 2. E o K é isso aqui, galera. Depende da densidade do ar, da área. Vocês sabem que quanto mais alto o cara salta, mais rapidamente ele ganha altas velocidades. Sabia disso? Né? No outro quadro, eu vou apagar essa luz daqui a pouquinho, vou passar um outro quadro para você,
falando de maneira específica no caso de paraquedista. Para que eles atinjam velocidades altíssimas, galera, mais de 1.000 km por hora, olha que louco. Os caras têm que saltar de grandes altitudes, por quê? Para que tenham bastante tempo para acelerar e para que a resistência do ar seja baixa, porque lá em cima a densidade do ar é pequena, o cara cai acelerando muito, ele ganha muita velocidade. Tá bom? Então tá bom, eu vou pegar essa lousa aqui para eu falar com mais detalhes para você da situação de paraquedista, que é bastante interessante, que eles cobram bastante, tá bom? Então vamos lá, ó. Salto de um paraquedista. Vamos analisar então o salto de um paraquedista em detalhes, agora que nós sabemos que a força de arrasto para o ar é kV². É a constante, depende da densidade do ar, da área efetiva e de um coeficiente e da velocidade elevada ao quadrado, hein, ó. Se você dobra a velocidade, galera, a força quadruplica. Velocidade elevada ao quadrado. Se você quadruplica a velocidade, ele aumenta 16 vezes elevado ao quadrado, tá bom? Então, ó, vamos entender o salto de um paraquedista, galera. Eu dividi aqui em dois momentos, para você entender em detalhes o que está acontecendo. No primeiro momento, é quando o paraquedista salta. Vamos analisar o movimento na vertical, tá? O paraquedista salta. Então, o cara está lá com o avião, aí ele salta. O cara vai lá. Está aqui no avião, ele salta. Uhul! E salta. Assim que ele salta, galera, o que acontece? No momento do salto, a aceleração que ele está sujeito é a aceleração da gravidade. Por quê? Porque a velocidade dele é muito pequena, próxima de zero, está saltando ali, então a força de resistência do ar é zero, tá? Mas assim que ele salta e rapidamente, galera, ele vai ganhando velocidade, então a força de resistência do ar aumenta rapidamente. Então olha esse gráfico que eu fiz para você entender. O gráfico da aceleração dele em função do tempo sai de um valor que é o g, que é a seção da gravidade naquele local, para zero muito rapidamente. Assim que ele salta, aqui eu desenhei um momento em que a velocidade dele ainda não ficou estável, não, constante não. Ó, ele saltou do avião, a velocidade dele começa a aumentar, não é? Mas a força de resistência do ar começa a aumentar. Por quê? Porque a velocidade dele vai aumentando, a força de resistência do ar varia com a velocidade ao quadrado, aí vai aumentando. Então, bom, nesse momento aqui, meu querido, o que está acontecendo? Como é que eu calculo a aceleração num dado momento? Gente, segunda lei de Newton, força resultante a massa vezes aceleração, certo? Vale sempre. Mas a força resultante também, nesse caso, é o quê? É o peso menos a força do ar, não é? Ó? É o peso menos a força do arrasto, né? Menos o arrasto, tá? A força de resistência do ar. Então, a força resultante, massa vezes aceleração, peso menos a força do ar. Então, eu posso igualar as duas, gente, ó. Massa vezes aceleração igual a m vezes a gravidade, que é o peso, menos o kV², que é a força do ar, não é? Ah, se você quiser a aceleração mesmo, basta você dividir todo mundo por m, né? Esse termo não tem m, esse tem. Então, para você cancelar, você precisa dividir todo mundo por m, meus queridos, que é o mesmo que você inserir uma massa aqui, né? Aí você cancela esse cara com esse cara, esse cara com esse cara, e aquele ali sobra lá. Então, a aceleração num momento qualquer é isso aqui, ó, kV² sobre m, tá bom? Essa é a aceleração que o paraquedista tem num momento qualquer do salto. Gente, mas repito, mais uma vez, rapidamente, esse cara aqui aumenta bastante até atingir o valor de g e a aceleração fica zero. Rapidamente ele deixa de ganhar velocidade. Entendeu como funciona? É assim que funciona. Bom, então, a partir do momento que ele deixa de ganhar velocidade, ele atinge o que a gente chama de velocidade limite, meus queridos. Atinge a velocidade limite, tá? Então ele está caindo a velocidade limite agora, a velocidade dele não está aumentando mais. Bom, aqui é importante ressaltar que, mesmo na velocidade limite, eu tenho que dividir em duas situações, que é quando? Que é velocidade limite antes de abrir o paraquedas e a velocidade limite depois que abrir o paraquedas. Entendeu como funciona? Ó, então vamos lá, como é que eu penso para achar a velocidade limite? Força do ar, força de arrasto, vai ser igual ao peso. Gente, isso é muito importante. Quando ele está caindo aqui, meus queridos, com velocidade constante, porque ele já atingiu a velocidade limite, ele está caindo com velocidade constante, peso e a força que o ar faz se anulam. Ele está caindo com velocidade constante, movimento retilíneo uniforme, não é vertical, mas é movimento retilíneo uniforme. Ah, bacana. Então vamos lá, ó. A força do ar é igual ao peso. Mas como é que é a força que o ar faz? Não é esse kV², não é?
K quadrado. E o peso? O peso não é m vezes g? É. Então, a velocidade limite, galera, eu passo o k dividindo e tiro a raiz quadrada. Gente, os vestibulares, concurso público, essas coisas, eles não costumam cobrar que você tenha decorado isso não, tá? Eles costumam dar as fórmulas para você. Mas eu estou explicando em detalhes para que você tenha um bom entendimento, que se isso aparecer, ou quando isso aparecer, né, mais cedo ou mais tarde, em algum lugar isso vai aparecer para você, você tem uma noção boa das expressões, tá? Então, de novo, caindo com velocidade constante, a força peso anula com a força de resistência do ar? Sim. Então, m vezes g vai ser o kv quadrado, porque o ar é kv quadrado. Ah, sim. Igualou, passei para lá, tirei a raiz quadrada. Tá? Aquela é a velocidade limite. Bom, esse k, meus queridos, ele depende daquelas constantes que eu falei para vocês, né? Aquele k depende da densidade do ar, é meio, né? Da densidade do ar, vezes o coeficiente, vezes a área efetiva, a área que é importante, tá? A área de referência. E o que, galera? O que está acontecendo, então? Então, peraí. Se depende da área, olha só o que está acontecendo. Né? Se depende da área, depende da densidade do ar também, né? Conforme ele vai caindo, se a densidade vai aumentando, ele tende a diminuir a sua velocidade limite. Mas vamos considerar uma situação em que ele está saltando, em que a densidade não está variando tanto. Então, vamos pensar assim, galera. Se o paraquedas está fechado, ele atinge uma velocidade limite? Isso. Se o paraquedas está aberto, ele atinge outra velocidade limite? Isso. E como é que é a relação entre elas? Em condições normais, gente, é claro que salto de paraquedas depende muito da altura, né, meu? O cara salta, depende de uma série de aspectos. Mas, mais ou menos, tá? Os caras saltam de alguns quilômetros, não muitos, alguns quilômetros de altura, né? O cara pode saltar. Ele atinge uma velocidade limite, gente, que chega em torno de 200 km por hora. Então, a velocidade limite que eu chamei de velocidade limite 1, quando o cara saltou bem lá de cima, né, e tá caindo, assim, a velocidade limite atinge 200 km por hora. Pode ser um pouco mais, um pouco menos, tá bom? Um valor razoável, né, meu? Um valor razoável. Bom, e quando o cara abre o paraquedas, o que acontece, Boarô? Gente, quando o cara abre o paraquedas, o que acontece com o valor do K? O K aumenta, gente. O K aumenta. Por quê? Porque ele depende da área, a área de referência. Quando o cara abre o paraquedas, meu querido, olha a área de referência que virou agora. O ar que está batendo ali agora tem aquela área como referência. Então a área ficou muito maior. Todo mundo sabe, todo mundo já brincou. Você está no carro, né? A pessoa está dirigindo, você está de carona, você coloca a mão para fora, o carro está 100 por hora na estrada, você coloca a mão para fora. Se você deixa a sua mão retinha assim, ele vai cortando um ar legal. Mas se você faz assim, já não faz um... Todo mundo brincou. Todo mundo brincou já com isso um dia na vida, né? Ficou fazendo assim, assim na estrada, não fez? Quando você deixa a sua mão reta assim, corta o ar rapidão, muito mais fácil. Quando você vira assim, galera, a gente sente uma força grande para trás, é ou não é? Então, ao aumentar a área, olha aqui, meus queridos, nessa expressão, ao aumentar a área, estou aumentando o K. Ao aumentar o K, o que aconteceu com a velocidade? Me ajuda? Diminui, claro. A velocidade limite, meus queridos, diminui quando a área aumenta. Por isso que o paraquedista dá uma freada. Ele dá uma freada. Ele vai de em torno de 200 km por hora para próximo de 20 km por hora, aproximadamente 5 metros por segundo, tá? Eles conseguem chegar ao chão. Aí eles chegam mais ou menos 20 km por hora e eles não fazem assim, né? Não, né? O cara se machuca, vocês já viram acidentes acontecendo, né? O cara vem e aí quando ele está chegando próximo ao chão, ele joga essa velocidade de maneira que ela fique o mais tangente possível ao solo. Aí quando ele vem com essa velocidade, ele começa a correr, aquela freada, aquele sistema que ele faz, e para. Entendeu como funciona? É assim que funciona. Tá, eu vou citar para você então, que falei para você que eu ia citar, deixa eu pegar meu papel aqui para lembrar o nome do cara. Eu fui preparar essa aula para fazer aqui para vocês, aí eu lembrei de um salto que um cara deu, que ele entrou num balão, ele foi muito alto, cara, muito, muito alto, e atingiu velocidade muito, muito grande, mas eu não lembrava o quão alto ele foi. Félix Baumgartner, não, como é que é? Baumgartner, uma coisa assim. Félix, ele saltou. Galera, ele saltou a quase 40 quilômetros de altura. Vou falar pra vocês uma coisa, confesso, cá entre nós. Cara, eu morro de medo de altura, cara. Só de ver aquele vídeo pra anotar isso aqui pra falar pra vocês. Cara, aquele cara é louco, velho. O cara tava com roupa de astronauta. Já viram isso? Dá uma pesquisada pra vocês verem. O cara tava com roupa de astronauta, cara. E ele saltou de tão alto, lá a densidade do ar é muito baixa.
esse K muito baixo. O que aconteceu? Ele atingiu velocidades altíssimas. Ele chegou lá, pelo limite que apresentou lá na tela, de 1.173 km por hora. O cara atingiu, caindo, 1.173 km. Ah, pelo amor de Deus, cara, tem que ter muito sangue frio. Só de ver o cara, só de lembrar, me gela a minha mão. Aquele cara saltado daquela altura lá. E o duro que não dava para voltar atrás, né? Não dava para ele olhar para aquele negócio e falar assim, não vou. Não dava, porque ele só tinha 10, se eu não me engano, mais 5 minutos, 10 minutos de oxigênio, uma coisa assim. Ele tinha que saltar, ou saltava, ou saltava. Cara, não tinha conversa. Deus me livre. Tá bom? Meus queridos, então, ó, vamos fazer um exercício de aplicação? Vamos lá, ó. Galera, então essa questão caiu na Unifesp diz assim, ó. Em um salto de paraquedismo, identificam-se duas fases no momento de queda do paraquedista. Nos primeiros instantes do movimento, ele é acelerado. Ah, beleza. Ponto. Mas devido à força de resistência do ar, o seu movimento passa rapidamente a ser uniforme com velocidade V1. Ah, com o paraquedas ainda fechado. Ponto. A segunda fase tem início no momento em que o paraquedas é aberto. Rapidamente, ele entra novamente em um regime de movimento uniforme com velocidade V2. Ponto. Supondo que a densidade do ar seja constante, né? Constante, a força de resistência do ar sobre um corpo é proporcional à área sobre a qual atua a força. Como eu disse a vocês, né? E ao quadrado sua velocidade. Ah, beleza. Tudo isso aí que o Boaro falou para você. Tá valendo. Vamos fazer. Ponto. Se a área efetiva aumenta 100 vezes no momento em que o paraquedas se abre, pode-se afirmar que... Opa, como é que é, Boaro? Galera, o cara estava caindo com uma certa... né? Caiu, atingiu certa velocidade constante. Aí ele abriu o paraquedas, a área de contato, a área efetiva de contato com o ar aumentou 100 vezes. Aí ele quer saber quanto que é a razão V2 por V1, tá vendo? Nas alternativas é tudo V2 por V1, ou seja, quantas vezes a velocidade 1 é maior que a velocidade 2 numa situação como essa, tá? Então, ó, volta aqui para a lousa que eu te explico, ó, volta aqui. Galera, tranquilo, meu, tranquilo. Quando ele está caindo, paraquedas fechado, aqui, ó, a força para cima, eu vou desenhar aqui para você, ó. A força para cima, que é a força que o ar faz. Eu vou chamar de F1, como ele chamou ali, tá? O F1 é igual ao peso, ok? Na situação 2, galera, o F2 também é igual ao peso. Mas, Boaro, como assim F1 é igual ao peso e F2 é igual ao peso? Elas são iguais ao peso, por isso que ele cai com velocidade constante. O que muda então, Boaro? Gente, o que muda é a constante, né? O que muda é a constante. F1 é igual a F2, que é igual ao peso. Ah, então K1V1 ao quadrado vai ser igual a K2 vezes V2 ao quadrado, que é igual a M vezes G, mas a gente não precisa para esse caso. Ah, então peraí. A constante vezes a velocidade 1 ao quadrado igual a constante vezes a velocidade 2 ao quadrado? Isso mesmo. Então, mas peraí, gente. Nesse exercício, ele mandou considerar a densidade do ar constante e ele falou que para considerar apenas a relação entre as áreas. Então, o A2 é 100 vezes o A1, a área efetiva. O A2, meu querido, é 100 vezes A1. Então, como as outras coisas da constante são todas iguais, você elimina tudo, eu posso escrever A1V1 ao quadrado é igual a A2V2 ao quadrado. Mas o A2, meu querido, minha querida, é igual a 100 vezes A1. Então, eu cancelo o A1 com A1 aqui, olha o que fica. V1 ao quadrado vai ser igual a 100 vezes V2 ao quadrado, mas ele quer o V2 dividido pelo V1, tá? Ele quer o V2 dividido pelo V1. Então, ó, olha o que eu vou fazer. Eu vou passar o V1 dividindo e vou passar o 100 dividindo. Então, vai ficar 1 sobre 100, ok? 1 sobre 100. Mas, meus queridos, aqui é tal ao quadrado. Então, aqui está ao quadrado, aqui está ao quadrado, tá? Então, vai ficar V2 ao quadrado dividido por V1 ao quadrado é igual a 1 dividido por 100. O que eu faço agora, Boaro? Tira a raiz quadrada, meu velho, dos dois lados, ó. Tira a raiz quadrada dos dois lados. Lá vai ficar V2 por V1. V2 por V1 vai ser igual a 1 sobre 10. 1 sobre 10, gente, é 0,1, que foi o jeito que ele escreveu ali, né? Não é isso? Isso mesmo. Resposta letra B, tá? Entendeu? Então, ó, a velocidade V1, ela vai ser 10 vezes, na situação bem específica do exercício, 10 vezes maior que o V2. Tá? Semelhante ao que eu falei para você aqui, né? Ó, aqui próximo de 200,
aqui próximo de 20, tá? Um pouco menos que 20, um pouco mais que 200, é normal também, tá bom? Então, a resposta, exercício é a letra B. Galera, tudo bem? Tudo bem? Tô terminando aqui meio na correria, já são 6 horas da tarde, gravando para vocês. Preparei aulas, essa semana consegui gravar 6 aulas, graças a Deus. Eu trabalho mais de 20 horas por semana nos vídeos. Eu tô trabalhando mais de 60 horas por semana, entre dar aula, corrigir própria para prova. Maria. Mas estou fazendo para vocês, ó, são 1 para 6. E nós estamos próximos do inverno, por isso que escureceu tanto assim. Hoje é dia 14 de maio. Então, tá escurecendo pra caramba, né? Tem que terminar essas coisas aqui, galera. Desligar, apagar isso aqui, arrumar essa sala, dar uma geral aqui, ó, para poder vazar daqui. E dar uma geral aqui e arrumar, né? Gente, então, ó, fisicapravestibulares.com.br, você encontra as listas de exercícios aqui, tá? Desse material todo. Deixa um link aqui para você cair lá no vídeo de menu. Vídeo de menu para conteúdo extra, lá eu faço vários exercícios desse aqui também e outras coisas mais, tá bom? Então no meu canal você encontra as playlists, gente. Cinemática, dinâmica, estática, hidrostática, gravitação. No momento da gravação desse vídeo eu não tinha gravado tudo ainda, mas tá tudo programado para gravar. Se Deus quiser eu vou gravar em breve, tudo gratuito para vocês, tá bom? Dá joinha nos vídeos, hein, meu? Inscreva-se no canal, compartilha isso aí, dá uma força para mim. Ó, Enem, hein? Tudo de Enem no canal do Boaro. Falou? Galera, muito obrigado, hein? Muito obrigado pela atenção, pelo apoio, pela ajuda, pelos comentários que vocês fazem, pelos incentivos. A vida é isso aí, né? Uma ajuda mútua, a gente vive em paz. Muito obrigado, tudo bom pra você? Fica com Deus, até mais. Valeu!